Apocalipse 21, versículo 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais nem por quê? Amém. Pai, eu venho te pedir nesta hora que o teu Espírito Santo se apodere de nossas vidas e ministre aos nossos corações. O Senhor bem sabe, Deus, que de mim não há nada que possa alimentar a tua igreja. Eu sou homem, mas eu sei que o Senhor pode soprar a tua palavra ao meu coração. Eu sei que a tua voz, Senhor, pode sair para cada vida. Eu sei que o Senhor pode falar conosco, em nome de Jesus. Então fale conosco, Deus. Livra-nos da tentativa de vivermos uma vida que não é a realidade. Livra-nos da tentativa de vivermos sem dor, sem sofrimentos. Livra-nos, ó Deus, do engano, das vozes que querem nos fazer viver uma vida de conforto fora da tua vontade. Traga aos nossos corações nesta noite a certeza que o Senhor nos chamou para sofrermos as aflições de Cristo, para sermos participantes das aflições de Cristo e também da sua ressurreição. Que assim seja. Amém. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Nós vivemos em um tempo em que nós temos prantos, dores e morte. Nós vivemos em um momento em que todos nós gostaríamos de não ter de passar por nada disso. Mas todos nós passamos momentos de muitas aflições. Muitas aflições. Corremos de um lado para o outro. Tentamos descobrir uma maneira de sofrer menos. Mas quando descobrimos essa aparente maneira de sofrer menos, percebemos que fomos enganados. Porque o medicamento que tira a dor de um lado, mata do outro. A nossa grande frustração é que em todo tempo nós somos enganados, em todos os momentos, para que nós nos esqueçamos qual é o nosso verdadeiro problema. Qual é o teu maior problema? É que você não tem uma casa boa? Não é. Qual é o teu maior problema? É que você não tem os filhos do jeito que você gostaria? Não é. Qual é o teu maior problema? É que você não fez ainda a faculdade dos teus sonhos? Não é. Não é esse o teu maior problema, mas estão tentando te dizer que é. Qual é o teu maior problema? É que você não consegue o emprego dos teus sonhos? Não é esse o teu maior problema. O teu maior problema, e se você olhar nas Escrituras, você vai ver que foi por isso que Jesus morreu. O teu maior problema é que um dia você vai morrer. Esse é o maior problema que nós temos. Mas nós estamos sendo ludibriados pela mídia, pelos meios de comunicação, estamos sendo ludibriados pelos
famosos meios de vida abundante, mas que só escondem o nosso maior problema. Nós não estamos sofrendo porque não temos o cônjuge que desejamos, não é isso. A nossa maior dor não é porque nós não temos o carro que desejamos, não é porque nós não temos o corpo que desejamos. O nosso maior problema é que um dia, pode ser hoje, pode ser amanhã. Hoje, segundo as estatísticas da ONU, morreram 42 mil pessoas. Média, 42 mil pessoas morrem todos os dias no mundo inteiro. Sabe aquele ditado que diz assim, viva cada dia como se fosse o último? 42 mil pessoas acertaram, se é que viveram o dia de hoje como sendo o último. O nosso maior problema é a morte. Nós não temos nada, nenhuma dor. Nós não temos nenhuma agonia que se compare a ela. E foi por causa disso, por causa que nós morremos, porque eu e você temos o maior problema do mundo. E se você refletir comigo um minutinho, você vai ver que nós, seres humanos, somos os únicos seres de todo o universo, de tudo que há. Nós somos os únicos. Nem Satanás ainda experimentou isso. Mas o homem é o único ser que experimenta a morte. Ah, mas o cachorro morre? Ele não sabe que morre. Ele também não sabe que vive. Então ele também não sabe que morre. Quando ele morre é como se estivesse comendo a sua melhor ração. Mas eu e você morremos. Sabemos que morremos. E existe algo que a Bíblia chega a personificar, dizendo que ela será lançada no lago de fogo, que é a morte, que é um problema para nós. Cristo morreu na cruz para resolver o teu problema do teu corpo, que você não consegue emagrecer? Não. Cristo morreu na cruz para você conseguir ganhar R$1.000 a mais por mês? Não. Cristo morreu na cruz para te dar o marido, a esposa que você deseja? Definitivamente não. Cristo morreu na cruz para que você seja um sucesso nessa vida? Não. Por que Cristo morreu na cruz? Porque eu e você temos algo terrível. Leia os evangelhos de capa a capa. E você vai ver que Cristo morreu na cruz para nos livrar da morte. O teu maior problema não é se você um dia passar fome. Não é se você um dia for traído, abandonado, rejeitado. O teu maior problema não é se um dia você ficar doente. O maior problema é se um dia a morte colocar as garras dela sobre você. Eu e você não pensamos muito nisso. Porque a gente não reflete. Eu e você imaginamos que a morte é algo que não temos de pensar. Nós criamos medicamentos que colocam a vida lá em cima. Cirurgias. Queremos estar cada vez mais com corpos que exploram todos os lados da vida.
Agora pense comigo um minuto. Se Jesus morreu na cruz, sabe quem é Jesus, não é? Criador, olha só o que ele é, Criador e sustentador de todas as coisas. Sabe os 200 bilhões de galáxias que agora estão aumentando aí exponencialmente? Foi Jesus quem criou tudo. E sabe o que é isso? Não somente ele criou, mas ele sustenta tudo pela força do teu poder. Sabe por que o seu coração está batendo agora? É porque ele está em Jesus. Sabe por que os infernos existem agora? Sabe por que Satanás existe agora? Porque ele está através de Jesus. Ele só vive. Ele só existe. E ele é uma criatura, um criado. Porque Jesus existe. Ele é o princípio e o primogênito de todas as coisas. Agora escute-me. Ele, para cumprir a justiça de Deus, morreu na cruz por você. Para quê? Para que você não experimente o poder da morte. O apóstolo diz que o último inimigo que vai ser vencido é a morte. Agora olha aqui para mim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se é verdade tudo que você lê nas Escrituras sobre Jesus, eu vou te fazer uma pergunta. Se você acredita mesmo que Jesus não está interessado em te dar carro novo, casa nova, em fazer de você alguém próspero nessa vida, que ele não morreu para isso, você não deveria desconfiar que a morte deve ser algo muito terrível? Você não deveria parar para pensar que a morte deve ser algo terrível, amedrontador? Você não deveria entregar de verdade a sua vida para Jesus, e ainda que você perca tudo, ainda que você seja espoliado da tua vida, da tua saúde, do teu dinheiro, você não deveria estar alegre, porque Jesus te garante, não que você não vai passar tribulações nessa vida, mas que se você estiver com Ele, você terá vida com abundância, vida eterna. Isso não deveria ser alegria para você. Mas o que nos tira da presença de Deus hoje são as coisas pelas quais Ele não morreu. Olhe para os nossos irmãos. Olhe para os irmãos cristãos que deram início à história cristã. Olhe para o testemunho deles. Olhe para Estevão, o primeiro mártir, que enquanto ele era apedrejado, ele olhou para os céus, viu os céus abertos e Jesus de pé à direita do trono da majestade. Apedrejado, irmãos, o seu rosto resplandecendo como o rosto de um anjo, e ele vendo Jesus de pé. Sabe o que a Bíblia diz? Que Jesus se assentou. Mas agora, quando Estevão é apedrejado, Jesus está de pé para recebê-lo. O grande problema, irmãos, não é que você não vai conseguir o que você quer nessa vida. O nosso grande problema, e é um problema muito sério,
é se você chegar do outro lado da vida sem Jesus. Esse é o maior problema. Essa vai ser a maior agonia. Não tem diferença se você viver nessa vida 100 anos e comer as melhores comidas e beber as melhores bebidas. Nada disso vai fazer a diferença. Existe algo muito sério. Se você não atentar para o que eu estou dizendo agora, você vai se lembrar do que eu estou dizendo agora. A morte é algo muito sério. Eu e você estamos aqui com uma oportunidade de conhecer, de viver, de nos entregarmos a Jesus. Ele morreu para que nós pudéssemos vencer a morte. Mas nós estamos nos afastando de Jesus. Porque Jesus não deu o carro que a gente queria. Porque Jesus não deu o cônjuge que a gente queria, o emprego que a gente queria. Nós estamos perdendo a essência de qual é o nosso maior problema. Milhares de pessoas estão sendo enganadas todos os dias. Tem uma frase que eu gosto muito que diz que os homens vivem como se não fossem morrer. Isso é perigoso. É perigoso viver como se não fosse morrer. Na revista Veja dessa semana, hoje chegou na minha casa, eu li a história de um neurocirurgião que estudou a vida inteira. E com 36 anos de idade, ele teve câncer de pulmão. Quando o médico viu o câncer, disse: você vai ter poucos meses de vida. E ele morreu com 8 meses depois. Ou melhor, ele morreu com 22 meses depois. 8 meses tinha a criança dele quando ele morreu. Ele morreu com 22 meses depois que a doença foi diagnosticada. E nesse tempo ele escreveu sobre a sua vida. Um homem de 36 anos, que só estudou. Ele viveu como se nunca fosse morrer. Mas ele teve a chance de ainda morrer e ter aprendido a viver. O testemunho é lindo, está lá na revista Veja, depois os irmãos assistem, depois os irmãos podem ver. O nosso maior problema, irmãos, é isso. Aqui, desse lado da vida, qualquer um pode te emprestar 100 reais. Aqui, desse lado da vida, você vai encontrar pessoas que podem te ajudar. Escute o que eu estou te dizendo. Do outro lado da vida, você só tem 2 tipos de seres que vão te encontrar. Escutem o que eu vou te dizer. E esses 2 tipos de seres vão olhar para você. Um com justiça total. E o outro com ódio mortal. Só tem um que pode te ajudar. Só um. É um homem como você, que como homem assentou-se à destra da majestade e hoje ele está intercedendo por você para te encontrar naquele grande dia. Tudo que Jesus está fazendo na tua vida. Quer carro novo? Ele dá. Quer casa nova? Ele dá. Quer emagrecer? Ele ajuda. Quer fazer a viagem dos seus sonhos? Ele ajuda sim. Mas ele só faz isso com um interesse: ganhar a tua alma. Ele tem se revelado a você de maneiras grandiosas com um interesse: ganhar a tua alma.
do outro lado dessa vida, eu e você só teremos um que é por nós. Só um que conhece o que nós somos, que sabe as nossas dores. Só um que é igual a nós, se nós tivermos sido iguais a Ele nessa vida. Se você for igual a Jesus nessa vida, se você aceitar os sofrimentos que Jesus aceitou, se você aceitar doar a tua vida como Jesus doou, Ele vai te reconhecer do outro lado da vida. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que estás nos céus. Você está tendo a chance de confessar a Jesus. Como? Essa pessoa que está te pisando pode tomar um tapa agora e cair no chão. E você tem todo direito. Mas você pode confessar a Jesus, se humilhando e lavando os pés dessa pessoa. Sabe essa pessoa que está tirando a sua capa? Você pode confessar a Jesus, falando para ela, volta aqui, eu vou te dar minha camisa também, você não quer levar? Nós só temos um, irmãos. Entenda isso. Só temos um hoje que é por nós do outro lado da vida. Deus olha para você com um olhar de justiça. Você sabe o que é o olhar de justiça de Deus? Você sabe o que é Deus conhecer os teus pensamentos? E esses pensamentos chegarem nas narinas de Deus. Você sabe o que é Deus conhecer as coisas que você não faz, porque você não tem coragem, mas que você tem desejo aí dentro. Você sabe que isso aí, Jesus falou que isso aí para Deus já é um fato. Você sabe o que é Deus conhecer quem você é, e você chegar diante dele e Deus ser justo com você. Justiça de Deus. Onde nós estaremos? Você sabe o que é os demônios? Apontando para você diante de Deus e dizendo, ele não pode entrar. Porque se eu não pude, ele também não pode. Do outro lado, entendam o que eu estou dizendo para vocês. Só tem um que pega na tua mão, que se coloca de pé no trono e diz, esse pode entrar, Pai, porque Ele assumiu as minhas dores, Ele não negou meu nome, Ele não recuou. Só há um que pode nos livrar da morte. Esse é um diferente de todos os outros. Nós só temos um. Deus não vai olhar para o mundo com olhar de misericórdia mais. Se o mundo não aceitar a Cristo, a misericórdia de Deus revelada. Tudo que você viver, todas as tuas experiências, você vai se lembrar dessa palavra que eu estou pregando hoje. O Espírito de Deus está ficando no meu coração. Deus vai colocar essa palavra na sua frente. Tudo que você está vivendo hoje vai valer por último segundo só. Você vai se lembrar do que eu estou te dizendo. No último segundo é que você vai ver que valeu a pena viver com Jesus. Porque quando Ele te livrar da morte, eu não faço ideia do que seja a morte, mas eu sei que deve ser algo terrível. Por quê? Porque somente a morte de Cristo para vencer a morte. É nesse último segundo que vai valer a pena a tua fé. O que você vive aqui é coisinha pequena.
Mas quando você vê do que é que Cristo te salvou, a gente pergunta para as pessoas: você quer aceitar Jesus para ser salvo? Ah, salvo do quê? Salvo da morte. Ah, mas o que é a morte? Todo mundo morre? Não. A morte não está nos planos, não saiu dos planos. Eu e você somos os únicos que experimentamos a morte. Satanás um dia vai experimentar. Ele ainda não experimentou. Ele está aí, por aí. Deus ainda não jogou Satanás no lago de fogo. Eu quero te convidar nessa noite a pensar no que eu estou te dizendo e a viver com Cristo nessa vida. Muitos estão negando a Jesus nessa vida em nome de um prazer dessa vida. Muitos estão vivendo a sua vida do seu jeito. Estão negando a Cristo em nome de uma noite de prazer, de um copo de bebida. Estão negando a Jesus em nome de uma coisa tão fútil. E não entendem o que os espera. Para 42 mil pessoas hoje foi o último dia. Amanhã mais 42 mil. A pergunta é: o que elas tiveram preparada? O que elas prepararam para esse momento? Então eu quero te convidar nesta noite a reavive a tua fé. Se questione por que você está aqui. Por que você serve a Deus? Muita gente vai chorar ao lado do teu caixão. Talvez você vai deixar amigos, filhos, parentes, irmãos em Cristo. Vai ser um momento muito difícil. Mas entenda, ali acabou a tua oportunidade. Você não sabe se vai ser amanhã. Viva hoje como se amanhã fosse o último dia. Um dia você vai acertar. Um dia você vai acertar. E nesse dia você vai ver que valeu a pena. Estamos então, volto então para a leitura de Apocalipse, onde lemos e encerro. Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Se você está sofrendo por amor a Cristo, não desista. Se você está gemendo por amor a Cristo, se servir a Jesus para você tem te criado, tem te gerado desconforto, não desista. Se o Evangelho entrou na tua vida e te criou um monte de gente que te odeia, não desista. Pelo amor de Deus, me escute, não desista. Porque você vai ver que vale a pena. Se você está pensando em parar por causa das aflições, não desista. Se você está sendo humilhado, quebrado, moído, não desista. Não tem nada. O nosso maior problema não é que nós somos abandonados pelos nossos amigos, não é isso. O nosso maior problema não é que nós não conseguimos pagar as nossas contas, não é isso. Não deixe o teu olhar perder o foco. O nosso maior problema é que um dia
nós vamos morrer. Nesse dia, se nós tivermos Jesus, nós vamos ver que toda lágrima, que toda dor, que toda agonia valeu a pena. Foi recompensada. Diante da morte, não importa se você viveu bem. Diante da morte, não importa se você teve os melhores amigos. A morte nivela tudo. Nivela todos. Não tem diferença. Mas diante da morte, tem diferença se você viveu com Jesus. Vai ser o dia mais terrível da tua vida se você viveu sem Jesus. Eu não sei o que é, mas pelo preço que foi pago, dá para ver que é algo terrível. Livre-se da morte. Livre-se de experimentar a morte. O teu corpo não morrerá. O teu corpo vai para o cemitério, ele vai se decompor, mas nele vai ter elementos de vida eterna, porque um dia ele vai ressuscitar. O Espírito do Senhor vai velar por esse teu corpo aí, um dia ele vai ressuscitar. Se eu te oferecesse agora uma oração para você ganhar um carro novo, você oraria? Se eu te oferecesse agora uma oração para Deus destruir os teus inimigos, você aceitaria? Se eu te oferecesse agora uma oração para você conseguir um emprego, você oraria? Mas eu estou te oferecendo uma oração para você sofrer com Cristo, para você aceitar a afronta, para você ter lágrimas nos olhos, para você ter dor no peito, para você sentir agonias por Cristo, porque eu estou aqui lendo para você uma promessa. Haverá um dia em que tudo isso vai acabar. Como que nós fechamos os nossos olhos para enxergar, para não ver que o nosso maior problema não está aqui? A nossa maior dor não está aqui. O nosso maior problema é que um dia nós vamos morrer. Com quem você vai entrar? Com quem você vai passar para o outro lado da vida? Você não pode sair daqui sem responder isso hoje. Quem vai te acompanhar? É a morte ou é Jesus? Leia os evangelhos e medite no que eu estou te dizendo. Se você crer em Jesus, entregue a sua vida a Ele. Viva cada dia como se fosse o último. E um dia você vai acertar. E nesse dia, você vai ver que valeu a pena ter lágrimas nos olhos, dor no peito, angústia por resistir ao mundo, porque valeu a pena.